Saudações, meu nome é Daniel Canaúba e você está no canal da Rede de Direito Civil Contemporâneo. Não é nenhuma novidade que as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras do Brasil estão entre as mais altas do mundo. Basta dizer, por exemplo, que, de acordo com os últimos dados publicados pelo Banco Central no seu site, a taxa média de juros cobrada no chamado cheque especial é de quase 130% ao ano. E, o que é ainda mais assustador, a taxa média de juros cobrada no cartão de crédito é de 346% ao ano. Não é preciso ter grandes conhecimentos financeiros para chegar à conclusão que, com essas taxas de juros, qualquer dívida se torna rapidamente impagável. Assim, por exemplo, uma dívida de R$5.000 sobre a qual incidam os juros de 130% ao ano, ou seja, a média de juros do cheque especial. Essa dívida se torna uma dívida de mais de R$60.000 em apenas 3 anos. E se aplicarmos a taxa média do cartão de crédito, então a questão fica ainda mais absurda. O empréstimo de R$5.000 geraria uma dívida de R$370.000 em apenas 3 anos. A grande questão, que é justamente o tema do vídeo de hoje, é a seguinte: como é que o judiciário brasileiro tem lidado com essas taxas de juros que terminam por estrangular o próprio devedor? Como é que tem sido feito o controle dos juros pela jurisprudência brasileira, em especial pelos tribunais superiores? E começamos essa análise por uma questão que foi apreciada pelos tribunais superiores nos anos 2000. Foi apreciada aí tanto pelo STF quanto pelo STJ e que teve uma grande repercussão na época. A decisão pela aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários. Vejam, o parágrafo 2º do artigo 3º do Código do Consumidor é muito claro ao afirmar que o CDC é aplicável aos serviços de natureza bancária, financeira e de crédito. Mas, na ação direta de inconstitucionalidade 2391, os bancos questionaram a constitucionalidade desse dispositivo, tomando por base o artigo 192 da Constituição Federal. Ocorre que essa ação foi rejeitada pelo STF em 2006. E mesmo antes do julgamento dessa ADI, o STJ já havia afirmado que o CDC é sim aplicável aos contratos bancários. Esse entendimento foi consignado na súmula 297 do STJ, que é de 2004. À época, essas decisões foram bastante comemoradas pelos órgãos de defesa do consumidor e pelos setores da academia mais engajados aí com a proteção do consumidor. Afinal, o Código de Defesa do Consumidor contém mecanismos mais fortes de controle do equilíbrio contratual e concede com mais facilidade ao juiz a possibilidade de rever um contrato desequilibrado. É um instrumento, portanto, bastante útil no controle das taxas de juros exorbitantes por vezes cobradas pelos bancos. O problema é que essa comemoração talvez tenha sido um pouco prematura. Vejam, afirmar que esses mecanismos de revisão contratual previstos no CDC são aplicáveis aos contratos bancários não significa que esses contratos, de fato, serão corrigidos. Tudo depende da forma como os juízes fazem uso desses instrumentos, da maneira como, na prática, os magistrados empregam esses métodos de reequilíbrio do contrato nos contratos bancários. E eu acredito, a partir de uma análise concreta dos julgados, que esse uso do CDC nos contratos bancários foi um pouco frustrante. Isso ocorreu porque, na verdade, existe um entendimento arraigado na jurisprudência brasileira, um entendimento já bastante tradicional, no sentido de que não cabe ao judiciário controlar as taxas de juros bancários. Na verdade, vejam, nunca faltaram bases legais para que os tribunais brasileiros promovessem a revisão dos juros abusivos.
esses instrumentos legais eles sempre existiram, mesmo antes do CDC. Só que os magistrados sempre se recusaram a lançar mão desses mecanismos de revisão nos contratos bancários. E para entender melhor essa questão, nós precisamos dar alguns passos para trás, nós precisamos voltar um pouco na história. Vejam, o nosso primeiro Código Civil, o Código Civil 16, não previa qualquer limite às taxas de juros em contratos de mútuo. Pelo contrário, o artigo 1262 do Código de 16 afirmava categoricamente que as partes eram livres para estabelecer os juros que bem entendessem. Só que essa situação mudou em 1933, com o advento da conhecida Lei da Usura. Essa lei estabeleceu logo aí no seu artigo 1º que é vedada a cobrança de quaisquer juros acima do dobro da taxa legal. Como a taxa legal de juros estabelecida pelo Código Civil da época, o Código 16, era de 6% ao ano, o limite de juros passou a ser de 12% ao ano nos termos da Lei da Usura. Pois bem, essa lei não poderia servir para que os tribunais controlassem os juros cobrados pelos bancos? Ocorre que uma antiga súmula do STF, a súmula 596 de 1976, determina que os bancos não se submetem aos limites da Lei da Usura. E essa posição se mantém até hoje. Ela foi assimilada pelo STJ, que aliás estendeu esse mesmo entendimento às administradoras de cartão de crédito, algo que está consignado na súmula 283 do STJ. Portanto, a jurisprudência nacional consolidou o entendimento de que não se aplica o limite de juros da Lei da Usura aos contratos bancários. Só que esse cenário, esse entendimento, poderia ter sido alterado com a Constituição de 88, mais precisamente com o artigo 192, parágrafo 3º da Constituição Federal, que afirmava que as taxas de juros reais não poderiam ser superiores a 12% ao ano, incluídas aí todo tipo de cobrança acessória. E esse mesmo dispositivo determinava que o desrespeito a esse limite de 12% constituiria crime de usura. Vale lembrar aí que o dispositivo estava inserido no capítulo que regulava o sistema financeiro, ou seja, era um artigo especialmente direcionado aos bancos. Pois bem, só que ao interpretar o artigo 192, parágrafo 3º, o STJ entendeu que esse dispositivo constitucional não era auto-aplicável, ele careceria de regulamentação legal. Isso foi consignado pelo STF na ADI 04, julgado em 91, depois na súmula 648 de 2003 e depois na súmula vinculante número 7 de 2008. Ou seja, o STJ deixou bastante claro, por todos os instrumentos possíveis, que ele não iria aplicar o limite das taxas de juros previstos na Constituição. Em todo caso, o artigo 92, parágrafo 3º, foi suprimido pela Emenda Constitucional 40 de 2003 e o objeto da discussão se perdeu. A última polêmica envolvendo o limite das taxas de juros veio justamente com o Código Civil de 2002. O Código atual, ele prevê no seu artigo 591 que os juros remuneratórios nos contratos de mútuo não podem ser superiores à taxa de juros legal prevista no artigo 406 do próprio Código. O problema é determinar qual é essa taxa de juros. Esse artigo, o artigo 406, ele é mal redigido e esse assunto é bastante polêmico. Mas depois de uma série de idas e vindas, o STJ estabeleceu que a taxa de juros legal referida pelo artigo 406 do Código Civil é a taxa Selic, ou seja, os juros remuneratórios em contratos de mútuo não podem ser superiores à taxa Selic. Sem nenhuma surpresa, o STJ entendeu que esse limite previsto no Código Civil não é aplicável aos bancos. Isso foi decidido em sede de recurso repetitivo no recurso especial 1.061.530 de 2008. Em resumo,
Para os tribunais superiores, a lei da usura não serve de base para o controle de juros dos bancos. O Código Civil também não serve de base para o controle dos juros bancários. E nem mesmo a Constituição Federal foi um fundamento suficiente para esse controle. Quer dizer que as taxas de juros bancários, então, nunca podem ser controladas? Não existe nenhuma forma de reduzir essas taxas quando elas são abusivas? Na verdade, o STJ ele abriu não uma porta para correção, mas uma pequena fresta. Com base no Código de Defesa do Consumidor, o STJ admite que é possível corrigir os juros em situações excepcionais. E como se configura uma situação excepcional? O parâmetro mais adequado, segundo o STJ, é a taxa média de juros do mercado, que é divulgada periodicamente pelo Banco Central. Há vários julgados nesse sentido, como, por exemplo, o agravo interno no recurso especial 1.846.548 de 2020. O STJ deixou bem claro, todavia, que tanto nesse julgado quanto em outras decisões, que a taxa média de juros estabelecida pelo Banco Central não é um padrão estanque. Essa taxa média de juros serve apenas como baliza para verificação da abusividade. O simples fato de que, no caso concreto, os juros serem superiores a essa taxa média não implica automaticamente que esses juros serão julgados abusivos. Do mesmo modo, o STJ também consignou que o simples fato dos juros cobrados no contrato serem superiores a 12% ao ano também não implica a abusividade da taxa. Nesse caso, tem até uma súmula, né? A súmula 382 do STJ. Ou seja, o STJ deixou bem claro que ele vê com grande ressalva, com grande desconfiança, o uso do CDC para controlar os juros bancários. Podemos concluir, portanto, que há uma nítida tradição dos nossos tribunais superiores de não querer controlar as taxas de juros bancárias, mesmo tendo instrumentos legais à sua disposição. A aplicação do CDC aos contratos bancários não mudou muito essa realidade. Mas há ainda um outro entendimento sobre a cobrança de juros bancários que demonstra que essa postura não intervencionista dos tribunais superiores acaba sendo, pelo menos em algumas situações, pouco defensável. E aqui eu estou me referindo à súmula 530 do STJ. Essa súmula afirma que o banco que não conseguir comprovar qual é o valor dos juros que incidem no contrato, seja porque ele perdeu o contrato, seja porque essas taxas de juros nunca foram verdadeiramente pactuadas com o consumidor, esse banco ainda assim poderá cobrar a taxa média de juros praticada pelo mercado. E nós acabamos de ver que essa taxa média de juros é bastante alta no Brasil. E há duas razões que nos levam a concluir que esse entendimento é insustentável do ponto de vista legal. Em primeiro lugar, com base nas regras do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 52 do CDC é muito claro ao estabelecer que os contratos que envolvem concessão de crédito devem conter obrigatoriamente uma série de informações. E mais recentemente, aliás, esse dever foi reforçado aí com a introdução do artigo 52B no Código de Defesa do Consumidor. E entre essas informações obrigatórias está a taxa efetiva anual de juros. Trata-se, portanto, de uma regra de forma. Os contratos de concessão de crédito são contratos formais, eles devem obedecer a essa regra de forma. E o descumprimento de regra de forma enseja, em princípio, a nulidade do contrato, como prevê o artigo 166, inciso 4 do Código Civil. Esse contrato de crédito, portanto, que não prevê as taxas de juros, é nulo de pleno direito por não respeitar as regras de forma incidentes. Em segundo lugar, essa decisão do STJ não se sustenta sobre a ótica do próprio Código Civil. Vale lembrar que o ônus de provar a existência da dívida
e o montante da dívida é sempre do credor. Se um banco alega que ele tem um crédito em face de um cliente, cabe a esse banco trazer toda a documentação pertinente, demonstrando aí a existência da dívida e o valor dessa dívida. Se essas provas não existem, quem tem que sofrer as consequências dessa omissão é o próprio credor. Ao afirmar, portanto, que mesmo sem provas do valor da dívida, o banco faz jus à cobrança da taxa média de juros do mercado, o STJ está privilegiando o banco displicente, um benefício que, aliás, nenhum outro credor faria jus na mesma situação. Tentem aí cobrar uma dívida qualquer de alguém, afirmando que vocês não têm provas dessa dívida e nem têm certeza do valor devido. Certamente não terão muito sucesso. E mais, o Código Civil já contém uma regra que trata desse tipo de situação. Uma regra que, aliás, é bastante benevolente com o credor do mútuo. Trata-se do artigo 591 do Código Civil, que afirma que, nos contratos de mútuo para fins econômicos, quando as partes nada convencionaram sobre os juros, presume-se que os juros são devidos, mas eles estarão limitados à taxa legal do artigo 406, que, como já vimos, é a taxa Selic. Ora, se há uma regra específica no Código Civil sobre esse tema, que então se aplique esse entendimento aos bancos, limitando, nesses casos, a taxa de juros, a taxa Selic. E aqui a questão chega a ser bastante irônica. Durante muito tempo, discutiu-se se o Código do Consumidor seria aplicável aos contratos bancários. E aqui, nós não estamos mais pedindo que se aplique o CDC. Nós estamos pedindo encarecidamente que os magistrados apliquem o Código Civil em favor dos consumidores. Bom, é isso por hoje. Não se esqueçam de subscrever o canal e de deixar o seu like. E espero revê-los em breve. Até lá!